Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Que bom estarmos participando desse culto junto com os irmãos aqui. Esse culto tem, uma mensagem muito especial, porque ele fala sobre unidade. E como nós precisamos pensar um pouco sobre essa unidade, essa união, essa comunhão, o motivo de estarmos aqui nessa noite. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Já está nos abençoando com tantas inspirações musicais, mensagem, leitura da tua palavra. Mas eu queria convidar você, meu amado irmão, você que nos visita, a refletir um pouquinho sobre a unidade do corpo de Cristo. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 15, os versículos de 5 a 7. Também quero agradecer pelo carinho da igreja para com os nossos pastores aqui, me incluo nessa lista dos pastores. De manhã, as crianças já fizeram ali uma homenagem especial para mim. E foi muito engraçado porque, irmãos, eles perguntaram assim: vocês sabem que dia que é hoje? E os meninos: Dia dos Namorados. E eu lá na frente, Aí eles: não erraram não, acertaram, Dia dos Namorados. Vou dar uma segunda chance para vocês. Que dia é hoje? Hoje é dia do pastor também. Mas é o dia do amor, Porque o pastor ama as ovelhas, o pastor cuida das ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem. Mas nós temos um bom pastor, Jesus Cristo, que fala aos nossos corações, que tem falado aos nossos corações. Eu queria ler esse texto que falou muito, muito ao meu coração, e eu quero que também Deus fale ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e ao Pai de vosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo também o aceitou, a fim de que vocês, juntos, unidos em um só corpo, glorifiquem o Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que lemos agora. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos coloca num lugar muito especial e nos chama a atenção para essa unidade de estarmos juntos, unidos, para glorificar ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de refletirmos, de pensarmos, de aceitarmos a tua presença, a tua condução e o teu cuidado em nossas vidas. Nós queremos pedir que o Senhor continue falando agora aos nossos corações. Teu Santo Espírito conduza todas as coisas. Sejamos instrumentos em tuas mãos para a edificação desse corpo, dessa unidade de Jesus Cristo aqui nessa igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém? Amém. Amados, a unidade na igreja. Há algo especial aqui. Há algo que nos une, que nos motiva, que nos traz aqui a essa igreja nesse momento. Você sente isso? Há algo muito especial que te faz sair de casa, pegar o seu carro e vir até a igreja. Isso acontece não só aqui, mas talvez em todas as cidades, ou em várias cidades, ou talvez no mundo inteiro. Pessoas saem de casa caminhando para uma igreja. Para quê? Qual o motivo? O que nos traz aqui? E o versículo que lemos, já de imediato o apóstolo Paulo escrevendo, já diz Deus, aquele Deus que
Deus de perseverança, de ânimo, que nos anima, que nos motiva, que nos faz sair de casa, que nos faz estar na presença do Senhor. Esse Deus, com o seu Espírito, nos une para que, segundo Ele, em Cristo Jesus, possamos estar aqui para render graças a Ele. Esse é o nosso motivo. Estamos na presença do Senhor para louvá-lo, para bendizer o teu nome, para render graças a esse Deus que me resgatou das trevas, da morte, do pecado e me trouxe para a maravilhosa luz. Isso me motiva, meus irmãos, a estar aqui. Isso deve te motivar a estar aqui. A igreja de Cristo, apesar da multiforme, apesar de todos aqui terem um dom, a música, dirigir, de pregar, de estar aqui nessa orquestra maravilhosa, experimentando o prazer de louvar ao Senhor, do coro, mas todos nós temos um motivo especial. É louvar ao Senhor. É louvar a esse Deus maravilhoso que nos resgatou, que com seu sangue derramado na cruz do Calvário nos trouxe esperança, nos trouxe vida, nos trouxe a vida eterna em Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém? Você crê que você tem a vida eterna? Eu disse para meus alunos ali no colégio sobre isso e perguntei assim: você acredita que nós somos eternos? E aí uma criança ali disse assim para mim assim: acredito, mas tem duas eternidades. E eu já fiquei admirado, né? E ele disse assim: existe a eternidade da alegria e tem a eternidade da tristeza. Eu disse: e o que mais? E ele disse assim: pastor, a eternidade da alegria, quem nos dá é Jesus Cristo. E a eternidade da tristeza, quem oferece é o diabo. E ele disse isso numa classe cheia de alunos, e eu fiquei assim, muito emocionado pela firmeza que ele disse. Porque ele estava reconhecendo ali que o motivo de não perecermos, o motivo de termos a vida eterna, o motivo de estarmos aqui, de termos alegria, é Jesus Cristo. A unidade da igreja está fundamentada em três pessoas santíssimas. Uma é o Espírito Santo de Deus, a outra é o Senhor, e o outro, Deus Pai, Todo-Poderoso. Efésios 4, versículo 4 diz que há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Nós cantamos isso aqui. E esse Deus que nos une, que traz essa unidade, que a unidade está nele mesmo, na Trindade, nos traz aqui nessa noite para reverenciá-lo, para adorá-lo, para cultuá-lo, para entregarmos as nossas vidas no altar do Senhor. Portanto, Deus está presente aqui nessa noite. A unidade deve ser a característica notável do povo de Deus, dos crentes em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Filipenses 2:1, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algumas coisas especiais, a compaixão, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tenhais o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo pensamento nessas coisas que vos falo agora. Temos o mesmo pensamento, irmãos? Amém? Temos o mesmo sentimento? Temos o mesmo amor? E é isso que Jesus Cristo veio trazer para nós. Veio trazer unidade. E sabe, irmãos, ele veio trazer unidade em um tempo em que havia o quê? Divisão, discórdia. E havia divisão entre o povo de Deus, os religiosos da época. Porque não reconheciam em Deus a soberania, o poder, a condução, a provisão de todas as coisas. E aí vem Jesus Cristo, humilde, servo, mostrar para eles que eles precisavam ser unidos.
mas no único propósito de adorar e servir a Deus. E eu gostaria de pensar um pouco mais sobre essa unidade do corpo de Cristo. Primeiro, eu queria pensar sobre a unidade do corpo de Cristo estar alicerçada na cruz de Cristo. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E o que significa a ceia para nós? Significa o quê? Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz para nos purificar de todo pecado. É o corpo de Jesus Cristo que foi colocado ali naquela cruz, no Calvário, e trouxe para nós a redenção e trouxe para nós o perdão para os nossos pecados. Quando pensamos na cruz de Cristo, em Jesus Cristo, devemos pensar na seguinte situação, meus irmãos: Jesus Cristo ali recebeu o quê? O pecado de toda a humanidade. O pecado daqueles que haviam cometido, o pecado daqueles que estavam cometendo, e os pecados daqueles que haveriam de pecar. Somos nós. E Jesus Cristo derrama o seu sangue na cruz e diz para a humanidade que nós devemos estar unidos em um só corpo, em um só Jesus, em um só batismo, em um só Espírito. Para que quando ele voltasse, ele pudesse encontrar a igreja unida, a igreja reunida em um só objetivo. Então, a base da unidade da igreja é Jesus Cristo. E a cruz de Cristo representa essa unidade. Fomos resgatados, meus irmãos, da nossa vã maneira de viver, do nosso egoísmo, do nosso pecado, da nossa maldade. E Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Nós pertencemos agora a uma família, a família de Deus. É Jesus quem promoveu a reconciliação da criatura com o Criador. E nesse momento posso olhar para o meu Criador, que é Deus, e dizer: sou novamente reconciliado com o Senhor. Porque um dia fomos afastados de Deus, do relacionamento, da comunhão, do amor, desse Deus maravilhoso. Mas Jesus Cristo veio e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só por Jesus nós podemos nos reconciliar com Deus. E assim vivemos uma unidade perfeita no corpo de Cristo. Jesus Cristo promoveu isso, amados. 1 Coríntios 5,19 diz: Deus estava em Cristo conciliando consigo o mundo. Eu, você que está ouvindo em casa, o mundo inteiro foi reconciliado em Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados. E esse deve ser o meu motivo, e esse é o motivo da unidade do corpo de Cristo. Em Cristo e na cruz, todas as raças, culturas, nações têm um encontro marcado. Um encontro marcado com, como aquele menino diz, com a felicidade, com a alegria, com a vida eterna, com a paz, com o amor perfeito que esse mundo não pode dar, que esse mundo não prega. Aliás, é difícil enxergar nesse mundo unidade. Esse mundo enxergamos a discórdia, a desunião, as várias opções que tem por aí e que nenhuma delas traz ou nos conduz à verdadeira alegria e à verdadeira paz e à salvação em Jesus Cristo. Só Jesus pode nos conduzir a essa realidade. A vida eterna, a alegria plena, a salvação em Jesus Cristo. Segundo, gostaria de pensar sobre o corpo de Cristo como sendo a unidade comandada por um só Espírito. E aí gostaria de ler Atos 2, 42. Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo está comandando toda essa união, meus amados. O Espírito Santo conduz tudo aqui na casa do Senhor,
na minha vida, na sua vida. É o Espírito Santo que toca nos corações, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que fala nesse momento ao meu coração e ao seu coração. E eu creio que quem comanda a igreja de Cristo é o Espírito Santo dele. Ele que nos mostra, ele que nos alerta, ele que nos conduz todas as coisas. As músicas que cantamos aqui para falar aos corações, tudo é pelo Espírito Santo. E Atos 42 diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê, meus irmãos? Juntos. E tinham o quê? Tudo em comum. O que nos dá essa união, o que nos dá essa certeza, o que nos dá essa união de estarmos todos aqui em comum num só objetivo, é o Espírito Santo de Deus. Ele fala ao meu coração, ele fala ao seu coração, ele fala ao coração das crianças, ele fala ao coração dos adultos, ele conduz todas as coisas. Eu creio nisso. Eu creio que nenhuma palavra, nada que venha à nossa presença, foge do controle do Espírito Santo de Deus. Quando eu leio a Bíblia, meus irmãos, por mim mesmo, eu não consigo entender. Por mim mesmo, ela vai ser o quê? Palavra. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, que ao ler a Bíblia, ele nos faz a revelação, ele nos faz entender, não é, Éder? Aquilo que Deus tem para nós. Ele nos faz compreender as verdades de Deus, as maravilhas de Deus para nossas vidas. E por isso, no versículo 47 de Atos 2, ele continua dizendo assim, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. É na união da igreja, na unidade da igreja, conduzida pelo Espírito Santo, é que as pessoas são salvas. Sabe, meus irmãos, ao ler esse texto a gente pode pensar assim, mas é por mim então que a igreja cresce, é pelo pastor? Não. O pastor é especial, ele tem uma obra, ele tem um chamado por Deus de proclamar essa verdade. Mas sem a presença do Espírito Santo não tem sentido e não faz nenhum sentido. E nós sabemos disso, é por isso que nós colocamos sempre as nossas vidas diante de Deus, para que Deus conduza essas palavras, que Deus conduza a igreja. A igreja, como unidade do corpo de Cristo, é comandada pelo Espírito Santo. Não sou eu que faço, não sou eu o melhor, não é a melhor música, não é o melhor instrumento, não é o mais afinado. É o Espírito Santo de Deus. Essa tem que ser a nossa convicção como unidade do corpo de Cristo. É Ele que nos convence, é Ele que nos motiva, é Ele que fala aos nossos corações. E muitas vezes endurecemos o nosso coração e não escutamos a voz do Senhor. Mas o Espírito não desiste. Ele clama, ele está diante de Deus com gemidos inexprimíveis, dizendo, Senhor, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos irmãos, ajude aquele pastor, ajude aquele irmão. Ele está clamando a Deus por nós. Eu creio nisso, irmãos, você crê? O Espírito Santo clama a Deus por nós. A igreja não é de origem terrena, meus irmãos. Ela é uma instituição criada por Deus, instituída por Deus, para ser uma unidade espiritual. Nós não somos materiais. Apesar de estarmos num templo, paredes, temos aqui instrumentos, cadeiras, mas nós não somos materiais. A igreja é espiritual. A igreja tem essa unidade em Cristo Jesus. E dessa forma, nós como corpo,
humanos que somos, nos reunimos impulsionado pelo Espírito de Deus que habita em nós. Ele habita em mim, Ele habita em você e nos impulsiona a estarmos aqui juntos louvando ao Senhor. Impulsiona as nossas crianças a estarem ali agora louvando ao Senhor. Impulsiona você, família, estar unidos, como tivemos essa semana, as famílias aqui unidas. É o Espírito Santo que comanda todas as coisas, meus irmãos, e precisamos crer nisso e clamar a Ele por misericórdia, por graça, por ação em nossas vidas. Aqui em Atos 2, logo após a descida do Espírito Santo, nesse momento, cumpre na igreja o papel do Espírito Santo de estar no meio do seu povo. E aí nós precisamos ouvir a sua voz, ouvir o seu tocar no nosso coração. Outra finalidade da unidade do corpo de Cristo, e é o objetivo disso, é quando nós nos reunimos para glorificar e para prestar culto ao Senhor. Vamos fazer isso agora, quando estivermos participando da ceia do Senhor, em unidade, em um só pensamento, em um só coração. Esse memorial nos traz a memória de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso único Salvador. Para que fomos colocados neste mundo? Para que saímos de casa? Para que estarmos aqui na igreja? Se não para adorar esse Deus, se não para nos manifestar diante de Deus como corpo de Cristo reunido aqui nesse lugar. Queria ler João 17, capítulo 17, versículo 21 e 23. João 17, 21 a 23. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. Para que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Nós que estamos aqui, devemos nos fazer um só. Um só em Cristo Jesus. Para que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo aqui. E ver Cristo em mim. E ver a luz de Cristo resplandecendo em minha vida. Verso 22. E eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Meus irmãos, isso é a oração de Jesus Cristo. É Jesus Cristo orando assim. E essa deve ser a nossa oração como parte dessa unidade do corpo de Cristo. Nós devemos orar assim. Jesus, somos um, para que o mundo creia que Jesus Cristo é Senhor. Jesus, somos um em amor, somos um em comunhão, somos um ajudando uns aos outros, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Também a unidade do corpo de Cristo é para celebrarmos, é para nos alegrarmos, para celebrarmos aqui juntos. Estamos aqui nessa noite para celebrar. Cantamos músicas de celebração, música de louvor ao Senhor, porque cremos que esse Jesus está aqui conosco para unir essa comunidade. Amém? Jesus Cristo está presente, o seu Espírito está aqui falando no meu coração, no seu coração, trazendo à nossa memória tantas coisas especiais, porque nessa noite celebramos ao Rei dos Reis. Salmo 133. Queria ler o versículo 1 e 2, que diz assim: ó, quão bom e agradável é vivermos unidos os irmãos. E o verso 3 diz: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção do Senhor está em uma igreja, em um corpo de Cristo, que está unido nele e por ele e para ele. A união do corpo de Cristo nos traz bênção, meus irmãos. Nos traz alegria. Que bom estarmos unidos.
Estava ali nessa manhã, recebendo a homenagem do Dia dos Pastores das Crianças. E eles passaram um vídeo surpresa, eu nem sabia, daquelas fotos. E começaram a passar umas fotos tão incríveis, meus irmãos, de muitos anos atrás. Quando nós começamos a obra do Senhor ali, crianças bem pequenininhas. Guto, você estava ali bem pequenininho, viu? Tantos ali, tão pequenininho, mas crescendo na unidade do corpo de Cristo, para que um dia o Espírito Santo de Deus, falando no seu coração, se manifestasse a vontade de estar aqui, fazendo parte desse corpo, entregando a sua vida para Jesus, batizando, fazendo parte dessa comunhão e também da ceia do Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso é unidade do corpo de Cristo. É bom, é agradável estarmos juntos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Gostaria de ler também Apocalipse 5, versículo 9 a 12. Devemos adorar ao Senhor, corpo de Cristo, igreja unida, unidade do Senhor. Imagine, meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor. Imagina os últimos dias. Jesus vindo resgatar a tua igreja, a amada igreja, a igreja unida, reunida em um só propósito de adoração ao Senhor. Leia esse texto junto comigo. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciões, cujos números eram de quantos, meus irmãos? Milhões e milhões de milhares. E o que eles faziam, meus irmãos? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus. Irmãos, a unidade do corpo de Cristo é para fazer isso. E vai fazer isso. E está fazendo isso. E quando Jesus voltar, cada um de nós, eu e você, a Bíblia diz que todo olho verá. Você possa fazer como registrado o apóstolo João aqui. Glorifica esse Deus dizendo: glória ao Cordeiro. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, louvor ao nome do Senhor Jesus, que é o Deus da igreja, que é o Senhor da igreja, que é o Espírito Santo da igreja, que traz a unidade do corpo de Cristo. Concluindo, meus irmãos, quero dizer que a unidade é a manifestação visível da presença de Deus. Se estamos unidos em um objetivo, em um propósito, adorar ao Senhor, Jesus está se manifestando. Mas se nós, por algum motivo, nos desviarmos, não sermos unidos num só propósito de adorar ao Senhor, com certeza vamos sentir falta da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque, infelizmente, o diabo está aí rodeando, trazendo desunião, semeando discórdia, semeando coisas ruins, querendo levar as nossas crianças e os nossos jovens para um caminho desesperador, meus irmãos. O mundo jaz no maligno. Por isso, nós, como corpo de Cristo, precisamos nos unir cada dia mais no objetivo de servir ao Senhor e ajudar uns aos outros, nos fortalecendo no mesmo Espírito. Busque esse Senhor.
seja nos jovens, seja aqui no coro, seja nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, com o nosso pastor, na administração da igreja, no dia a dia, mas todos nós vamos nos unir, meus irmãos, precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar brecha nenhuma para que o inimigo entre e tire essa coisa maravilhosa que temos, que é a comunhão em Cristo Jesus, que é a nossa união. Nós não podemos permitir. Deus tenha misericórdia de nós. Peço a Deus que sonde o nosso coração e nos mostre se há algum ódio, se há algum rancor, se há algum sentimento ruim, que Ele tire para que a unidade do corpo de Cristo cresça e se desenvolva. Essa é a minha oração, meus irmãos. E quando participarmos da celebração da ceia agora, que você possa pensar nisso. Não podemos ter rancor. Não podemos ter mágoa. O nosso objetivo aqui é um só. Servir e adorar a Deus juntos. A música que cantamos é juntos, na mesma fé, no mesmo amor. Juntos, vamos servir ao Senhor. Juntos, vamos adorar ao Senhor. Juntos, vamos ver o nosso Senhor Jesus voltar em glória. E podemos dizer o que lemos em Apocalipse. Glórias ao Senhor, honras ao Senhor, porque veio buscar essa igreja que é unida em Cristo Jesus. Amém? Confesse que o Senhor Jesus é único, que Ele é o Senhor da unidade dessa igreja, que Ele precisa viver assim, no meio de nós, como corpo de Cristo, porque queremos adorá-lo. E aí eu volto no texto que li de Romanos para concluir. Que Deus conceda perseverança e ânimo a cada um de nós, em unidade de espírito, segundo Cristo, para que um só coração e uma só voz glorifiquem a Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Temos aqui uma só voz? Temos aqui um só coração para glorificar a Deus? Amém? Gostaria de orar junto com a igreja nesse momento, nesse sentido, meus irmãos. Muitos visitantes ou muitas pessoas lá de fora vão olhar para nós e vão vir aqui para a igreja adorar ao Senhor quando eles conseguirem visualizar que somos unidos aqui, irmãos, em um objetivo e uma só fé. Se isso não acontecer, o mundo não vai ver Cristo em nós. Mas quando, e eu creio que a nossa igreja é assim, amém? E vai continuar assim. Quando nós sempre estivermos unidos em Cristo Jesus, o mundo verá Cristo em nós e encontrará a verdadeira alegria da sua vida. É a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar? Queria convidar você que entendeu essa mensagem, entende que nós precisamos dessa unidade no corpo de Cristo, que precisamos da condução do Espírito Santo de Deus. Gostaria de convidar para você se colocar em pé no seu lugar e orasse junto comigo, clamando a Deus pela unidade do corpo de Cristo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor seja dado ao teu nome, ó Pai. Deus, a tua igreja agora em pé está diante do Senhor, clamando por misericórdia, por graça, por união no corpo de Cristo. Ó Deus, clamamos para que o seu Santo Espírito continue falando e nos conduzindo a cada dia, trazendo união, paz, alegria, ajuda mútua, compreensão, carinho, verdade, graça. Precisamos disso, Senhor, porque é só com essa união, com a tua presença no nosso meio, poderemos dizer ao mundo que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Abençoe a nossa igreja, ó Pai, e toda a igreja reunida nesse dia.
Ó Deus, traga união, traga a tua presença, que sejamos realmente um só corpo, uma só fé, um só Espírito em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém? Amém.